acadêmicos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e na aula de hoje nós vamos abordar algumas medidas do Sistema Internacional de Unidades. A primeira medida que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a medida padrão de massa. Então, na medida padrão de massa, a unidade principal é o grama. No nosso dia a dia, nós trabalhamos muito com quilograma e com miligrama. E dentre outras medidas aqui que não são muito utilizadas. Então, nós temos aqui os múltiplos do grama, que são quilograma, representado pela sigla Kg, hectograma, Hg, decagrama, múltiplos do grama. E submúltiplos do grama, nós temos decigrama, sigla Dg, centigrama, Cg, e miligrama, mg. Nós temos que, em relação aos submúltiplos do grama, nós temos, para a gente ter 1 grama, nós precisamos ter aproximadamente, para a gente ter 10 gramas, nós precisamos obter 1 decagrama. Ou seja, se nós tivermos 1 decagrama, nós teremos 10 gramas. Se nós tivermos 100 centigramas, nós teremos 1 grama. Então, 1 grama equivale a 100 centigramas. E se nós tivermos 1000 miligramas, é equivalente a 1 grama. E em relação aos múltiplos do grama, nós temos que 1 grama equivale a 0,1 decagrama. 1 grama equivale a 0,01 hectograma e 1 grama equivale a 0,001 quilograma. Ou seja, em relação aos submúltiplos do grama, o decagrama ele equivale 10 vezes a grandeza padrão grama. O hectograma ele equivale a 100 vezes a grandeza padrão grama. E o quilograma ele equivale a 1000 vezes a grandeza padrão grama. O que nós queremos em relação à medida padrão de massa é observar em relação à transformação de medidas. Então, nós temos aqui, em relação à transformação de medidas, quando precisa se fazer uma transformação que ele caminha para o lado direito, basta multiplicar o valor por 10. De que maneira? Se eu tiver uma medida em quilograma e quiser transformar essa medida em hectograma, basta multiplicar esse valor por 10. E assim por diante. Se a medida estiver em hectograma e eu precisar transformar essa medida em decagrama, basta multiplicar o valor por 10, decagrama para transformar para grama, multiplicar por 10. Então, qualquer transformação de medida que a gente caminha aqui para o lado direito, basta multiplicar os valores por 10. Agora, se precisarmos fazer uma transformação de medida, que nós fazemos o caminho inverso aqui para a esquerda, basta dividir o valor por 10. Então, se eu tenho uma medida que ela está em miligramas, eu necessito passar essa medida aqui para centigramas. Basta dividir o valor por 10. Centigrama para decigrama, dividir o valor por 10 e assim por diante. Dividir por 10. Dividir o valor por 10 e dividir o valor por 10. Agora imagine que nós temos uma medida em gramas e nós precisamos transformar essa medida para a unidade de medida quilogramas. Então, dividindo por 10, uma vez, dividindo por 10, 2 vezes, dividindo por 10, 3 vezes, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, a gente pode dividir direto por 1000 aqui, que nós fazemos a transformação de gramas para quilogramas, com o exemplo que foi dado nesse momento. Já se nós quisermos transformar, por exemplo, uma unidade de medidas em gramas para a unidade de medida centigramas, quantas casas que eu vou percorrer aqui? 1, 2. Então, basta
fazer o quê? Multiplicar por 10 e multiplicar por 10. Multiplicar por 10 duas vezes equivale a multiplicar por 100. Então, nós temos que transformar em uma medida de gramas para centigramas, basta multiplicar o valor por 100. Então, dentro dessas unidades de medida, quando a gente trabalha com medicamentos, principalmente quando a gente trabalha com comprimidos, uma das medidas muito utilizadas é o grama. E a gente tem que observar bastante isso. Se precisar fazer uma transformação, não fazer essa transformação incorreta. Vamos para alguns exemplos. Efetue as seguintes transformações. Exemplo 1, letra A. Nós temos 2,5 miligramas e queremos transformar essa medida em gramas. Então, nós temos aqui 2,5 miligramas e nós queremos transformar essa medida em gramas. Então, nós percorremos aqui 1, 2, 3 casas. Dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10 equivale a dividir por 1000. Logo, para fazer essa transformação aqui, basta nós pegarmos 2,5 e dividirmos esse valor por 1000. 2,5 dividido por 1000 vai dar um resultado de 0,0025 gramas. Exemplo 1, letra B. Nós temos 2,56 decigramas e queremos transformar essa unidade de medida em miligramas. Então, nós temos aqui decigramas e queremos transformar em miligramas. Estamos percorrendo duas casas aqui para o lado direito. Então, vou multiplicar por 10 e vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10 duas vezes equivale a multiplicar o valor por 100. Logo, 9,56 multiplicado por 100 equivale a 956 miligramas. Ou seja, 9,56 decigramas equivale a 956 miligramas. No exemplo 2, nós temos, somando-se 25 miligramas com 25 gramas, com 210 miligramas, com 2 quilogramas, com 1,75 gramas, com 215 miligramas, com 454 gramas, com 30 miligramas, obtém. Nós podemos observar que nós queremos fazer uma soma os valores estão em grandezas diferentes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar para a mesma grandeza. Então, vamos colocar todos os valores aqui. Nós temos 25 miligramas, 25 gramas, 210 miligramas, 2 quilogramas, 1,75 gramas, 215 miligramas, 454 gramas e, por fim, 30 miligramas. E nós queremos fazer a soma desses valores. Se a gente observar nas respostas, nós temos a resposta em miligramas, gramas, quilogramas, gramas e quilogramas. Por exemplo, se as alternativas tivessem só miligramas, nós poderíamos transformar tudo em miligramas, que já encontraríamos a resposta na unidade solicitada. Só que as alternativas aqui têm várias unidades, então nós não sabemos qual unidade que vai estar a resposta. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transformar, pode transformar em qualquer unidade, no final do somatório, a gente verificar qual delas equivale aqui. Eu vou transformar na unidade padrão gramas, mas a gente poderia transformar tudo em miligramas, tudo em quilogramas, que no final, se caso fosse necessário, nós fazeríamos a transformação. Então, eu vou escolher a unidade padrão grama aqui para fazer a transformação. 25 miligramas, nós queremos transformar em gramas. Nós estamos
percorrendo o caminho aqui para o lado esquerdo, 1, 2, 3 vezes. Então, esse valor aqui, ele basta dividir por 1000. 25 dividido por 1000, nós temos o valor 0,025. 0,025 o quê? Gramas. Porque eu optei para transformar tudo na medida padrão gramas. Aqui nós já temos essa medida aqui em gramas, 25 gramas. Já está em gramas, não precisa fazer transformação. Novamente, 210 miligramas para gramas, nós já vimos que basta dividir por 1000. Quando a gente efetua essa divisão, 210 por 1000, o valor é 0,21 gramas. Ou seja, 210 miligramas equivale a 0,21 gramas. Nós temos uma medida em quilogramas, nós estamos transformando para gramas. Quilogramas para gramas, nós estamos percorrendo o caminho aqui para o lado direito, então basta multiplicar 3 vezes por 10. E 3 vezes por 10 equivale a multiplicar por 1000. Então, 2 vezes 1000, 2 quilogramas, equivale a 2000 gramas. 1,75, a unidade de medidas aqui já está em gramas. Miligramas para gramas, nós já vimos que basta dividir por 1000. 215 dividido por 1000 dá 0,215 gramas. 215 miligramas equivale a 0,215 gramas. Aqui, 454 gramas. Não precisamos fazer a transformação, porque já está em gramas e foi a unidade que nós decidimos transformar todas para fazer o somatório. E 30 miligramas dividido por 1000, isso aqui equivale a 0,03 gramas. Agora, basta fazer o somatório de todos esses valores. 0,025 mais 25 mais 0,21 mais 2.000 gramas mais 1,75 mais 0,215 mais 454 mais 0,03. Então, vamos efetuar o somatório de todos esses valores aqui. 0,025 mais 25 mais 0,21 mais 2.000 mais 1,75 mais 0,215 mais 454 e mais 0,03. Efetuando o somatório disso daqui, nós temos um total de 2.481,23. A unidade que nós transformamos todas foi gramas. Então, esse somatório aqui ele vai estar em gramas. 2.481,23 gramas é o total que nós temos aqui. Agora vamos observar aqui, ó. Então, esse somatório obtém-se 2.481,23 miligramas. Não, nossa unidade está em gramas. 248,123 gramas? Não. 0,248123 quilogramas? Não. 2.481,23 gramas. Foi o resultado que nós encontramos. Como eu comentei no início da questão, nós poderíamos ter transformado em outra unidade de medida aqui. Nós poderíamos ter transformado tudo em miligramas, nós encontraríamos a resposta em miligramas. Só que não teria alternativa aqui, então nós teríamos que observar para fazer a transformação que fosse compatível com a alternativa correta. Outra unidade de medida que nós vamos trabalhar na aula de hoje vai ser a medida padrão de capacidade. Então, nós temos, em relação à medida padrão de capacidade, que a unidade principal é o litro, e nós temos também os múltiplos do litro, que são decalitro, hectolitro e quilolitro. Nós temos os submúltiplos do litro, que são decilitro, centilitro e mililitro. Então, as unidades mais usuais no nosso dia a dia, na verdade, são litro e
mililitro. E da mesma forma que nós vimos anteriormente, para a medida padrão de massa, nós vamos seguir o mesmo esquema aqui. Quando a gente caminha para o lado direito aqui e queremos fazer uma transformação entre essas unidades de medida, basta multiplicar o valor por 10. Se nós queremos fazer uma transformação entre unidades de medidas, que a gente percorre para o lado esquerdo aqui, basta dividir esse valor por 10. Então, da mesma forma, se nós queremos, por exemplo, transformar a unidade de medidas que está em litros em mililitros, eu vou percorrer 1, 2, 3 casas para o lado direito, percorrer 1, 2, 3 casas, então basta multiplicar por 10, por 10, por 10, que equivale a multiplicar por 1000. Da mesma forma, se nós queremos transformar a unidade de litros, por exemplo, para hectolitro, nós vamos percorrer 2 casas aqui para o lado esquerdo. Percorrendo 2 casas para o lado esquerdo, basta dividir por 10 e dividir por 10. Dividir por 10 2 vezes é equivalente a dividir por 100. E assim por diante. Vamos observar o exemplo aqui. Nós temos exemplo 1, transforme as medidas. Nós temos a medida 0,936 quilolitro e queremos transformar essa medida em decilitro. De quilolitro para decilitro, nós vamos percorrer para o lado direito 1, 2, 3, 4 casas. Então, percorrer 4 casas é multiplicar por 10 4 vezes. Multiplicar por 10 4 vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10.000. Logo, 0,936 vezes 10.000, quando a gente efetua essa multiplicação, dá 9.360 decilitros. Exemplo 1, letra B. Nós temos a medida 7,8 hectolitros e queremos transformar essa medida em litros. Nós temos aqui hectolitros para litros. Nós vamos percorrer 1, 2 casas para o lado direito. Multiplicar por 10 2 vezes equivale a multiplicar por 100. 7,8 vezes 100 equivale a 780 litros. Ou seja, se nós temos 7,8 hectolitro, é equivalente a 780 litros. Exemplo 2. Em uma clínica odontológica, foram comprados 75 frascos de um determinado produto para asepsia e desinfecção dos instrumentos odontológicos. Se cada frasco tem 360 ml desse produto, quantos litros desse produto foram comprados? Podemos observar que a unidade de medida dada são 360 ml, ou seja, cada frasco contém 360 ml. O exercício já solicita essa resposta em litros, mas nós podemos fazer a multiplicação aqui em ml e no final fazer a transformação. Ou já fazer a transformação aqui e multiplicar pelo 75. Das duas maneiras fica correto. Então, nós temos aqui, ó, nessa clínica foram comprados 75 frascos. Cada frasco contém 360 ml. Vamos efetuar a multiplicação. 75 vezes 360 dá um total de 27.000. 27.000 o quê? 27.000 ml do produto. Só que nós queremos saber quantos litros desse produto foram comprados. Nós temos 27.000 ml, nós queremos transformar para litros. Então, nós estamos percorrendo aqui para o lado esquerdo, ml para litros, nós vamos percorrer 1, 2, 3 casas. Percorrer 3 casas é a mesma coisa que dividir o valor por 1000.
27.000 dividido por 1.000, o resultado dessa divisão é 27. Então, o total de litros desse produto que foram comprados foram 27 litros. Outra unidade que nós vamos trabalhar hoje é a medida padrão de volume. É representado pelo metro cúbico. Então, é a unidade principal aqui. Considera-se uma unidade derivada do metro. Pessoal, então nós temos aqui, ó, por exemplo, se nós temos uma linha só, nós temos somente uma dimensão. Se nós temos, por exemplo, um retângulo, um quadrado aqui, nós temos duas dimensões. Já se nós tivermos uma figura dessa maneira aqui, nós temos três dimensões: altura, largura e comprimento. Então, como aqui a gente tem três dimensões, a gente está trabalhando com a grandeza de volume. Para a gente fazer as transformações aqui, por exemplo, se nós quisermos transformar de quilômetros cúbicos para hectômetros cúbicos, nós vamos ter que multiplicar esse valor por 1.000. Da mesma forma, se nós tivermos uma medida em hectômetros cúbicos e quisermos transformar em decâmetros cúbicos, nós vamos ter que multiplicar o valor por 1.000. Decâmetros cúbicos para metros cúbicos, multiplicar por 1.000 e assim por diante. Porque aqui nós estamos trabalhando com três dimensões. Por isso que é a multiplicação por 1.000. Da mesma forma, se nós percorrermos aqui para efetuar essas transformações para o lado esquerdo, nós vamos ter que dividir esses valores aqui por 1.000. Da mesma maneira, por exemplo, se nós queremos transformar uma medida que está em metros cúbicos para centímetros cúbicos, por exemplo, multiplicar por 1.000 e multiplicar por 1.000 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1.000.000. E assim por diante. Vamos para uma observação aqui que ela é muito importante. 1 decímetro cúbico, ele é equivalente a 1 litro. Ou seja, se nós construirmos uma caixinha que tem dimensão de 1 decímetro cúbico, ou seja, se tiver 1 decímetro cúbico de altura, 1 decímetro de altura, 1 decímetro de largura e 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro, nós temos uma caixinha de volume 1 decímetro cúbico. E essa caixinha de 1 decímetro cúbico, a capacidade dela é equivalente a 1 litro. Ou seja, vai caber nessa caixinha que foi construída 1 litro. Agora, se for construída uma caixa maior, de 1 metro cúbico, ou seja, essa caixa vai conter 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então, nós temos 1 metro em cada dimensão, nós temos uma caixa de 1 metro cúbico. Se for construída essa caixa de 1 metro cúbico, essa caixa tem a capacidade de 1.000 litros. Ou seja, se a gente for colocar água dentro dessa caixa, né, a capacidade dessa caixa equivale a 1.000 litros. Então, essas duas medidas aqui, elas são muito importantes.
Vamos aqui, converta as unidades de volume. Letra A. Nós temos 8,132 quilômetros cúbicos e nós queremos transformar em hectômetros cúbicos. Quilômetros para hectômetros, nós percorremos uma casa para o lado direito. Então, para fazer essa transformação, a gente está trabalhando com 3 dimensões, basta multiplicar por 1000. Então, 8,132 vezes 1000 é 8.132. Ou seja, 8,132 quilômetros cúbicos equivale a 8.132 hectômetros cúbicos. Agora, na letra B, exemplo 1, nós temos 180 hectômetros cúbicos e queremos transformar em quilômetros cúbicos. Nós queremos ao contrário. A unidade que nós estamos transformando, nós estamos percorrendo para o lado esquerdo, de hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Então, percorrendo para o lado esquerdo, a gente está trabalhando com 3 dimensões, que é a medida padrão de volume. Basta pegar esse valor aqui e dividir por 1000. 180 dividido por 1000 resulta em 0,18 quilômetros cúbicos. Exemplo 1, letra C. 1 metro cúbico equivale a quantos milímetros cúbicos? Então, nós temos aqui a unidade em metros cúbicos e nós queremos transformar para milímetros cúbicos. Nós vamos percorrer 1, 2, 3 casas para o lado direito. Percorrer 3 casas para o lado direito equivale a multiplicar por 1000, multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 3 vezes, 1, 2, 3, equivalente a multiplicar por 1 bilhão. Então, 1 metro cúbico vezes 1 bilhão, isso daqui resulta em 1 bilhão de milímetros cúbicos. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1 bilhão de milímetros cúbicos. Exemplo 2. Calcule a capacidade em litros de um reservatório com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de altura. Nós queremos saber qual que é a capacidade em litros. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, então nós temos um reservatório, vamos esboçar aqui mais ou menos. Esse reservatório, ele tem 8 metros de comprimento, ele tem 6 metros de largura e ele tem 1,8 metros de altura, que é a profundidade. Então, primeiramente, nós vamos multiplicar essas dimensões aqui, ó. 6 vezes 8 vezes 1,8. 6 vezes 8 vezes 1,8, 86,4. Então, as dimensões desse reservatório, resulta que esse reservatório possui 86,4 metros cúbicos. Só que nós queremos saber qual que é a capacidade em litros dentro desse reservatório. Quanto que ele comporta? Por exemplo, se a gente for colocar água dentro desse reservatório, quanto de água que ele vai comportar? Então, nós já vimos aqui a relação entre metros cúbicos e litros. Nós vimos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se nós temos 86,4 metros cúbicos, basta multiplicar esse valor aqui por 1000. 86,4, quando a gente efetua a multiplicação, resulta em 86.400 litros. Ou seja, se vamos colocar água nesse reservatório. Esse reservatório ele vai comportar 86.400 litros de água. Exemplo 3. A quantidade de 9,5 litros de um medicamento devem ser embalados no maior número possível de recipientes
de 0,2 decímetros cúbicos. Após o enchimento de todos os recipientes de 0,2 decímetros cúbicos, quanto sobrou do medicamento? Nós podemos observar que as alternativas elas já estão todas em ml. Então, vamos tentar fazer a transformação dessas unidades aqui em ml para facilitar o nosso cálculo final. Então, nós temos aqui, primeiramente, 9,5 litros. Quando a gente trabalhou lá de litros para ml, vamos retornar lá. De litros para ml. Então, eu tenho que multiplicar por 10 e por 10. Para transformar uma medida que está em litros para ml, basta multiplicar por 1000. Então, vamos fazer a transformação aqui. 9,5 litros vezes 1000 equivale a 9.500 ml. Eu estou transformando em ml porque as alternativas já estão todas em ml. Agora, esses 9.500 ml, eles vão ser convertidos, ou seja, eles vão ser embalados em cada recipiente de 0,2 decímetros cúbicos. E nós vimos aqui a relação entre decímetros cúbicos e litros. Nós vimos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, nós temos aqui, ó, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 0,2 decímetros cúbicos equivale a quantos litros? 0,2 decímetros cúbicos equivale a x litros. Quando a gente efetua a multiplicação aqui, x vezes 1 é x, 0,2 vezes 1 é 0,2. Ou seja, 0,2 decímetros cúbicos equivale a 0,2 litros. Mas nós estamos transformando tudo em ml, porque as alternativas estão em ml. Para transformar uma medida de litros para ml, nós já vimos que basta fazer o quê? Basta multiplicar esse valor aqui por 1000. Então, é isso que nós vamos fazer. 0,2 litros, 0,2 vezes 1000 é igual a 200, ou seja, 0,2 litros equivale a 200 ml. Então, cada recipiente desse, na verdade, 0,2 decímetros cúbicos é equivalente a 200 ml. Então, cada embalagem do medicamento vai conter 200 ml desse medicamento. Então, se nós temos 9.500 ml, vão ser divididos em recipientes de 200 ml. Quando a gente efetua essa divisão aqui, ó, 9.500 dividido por 200, nós temos um total de 47, alguma coisa. Ou seja, nós já sabemos que vai comportar 47 frascos de medicamento. E vai sobrar esse restante decimal aqui, que é o objeto da pergunta aqui, ó. Então, nós temos 47 vezes 200 é 9.400. 9.500 menos 9.400 sobra o quê? Sobra 100. Então, nós temos, vão encher com 9,5 litros, vão encher 47 recipientes com 200 ml de medicamento, 47 recipientes com 0,2 decímetros cúbicos e vão sobrar no final 100 ml, que não dá para completar um recipiente todo. A alternativa correta é a letra E.